Queria convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 2, a partir do verso 8 em diante, um texto tão conhecido que nos recorda o nascimento de Jesus. Lucas capítulo 2, a partir do verso 8, diz assim: Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: Não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E então lhes servirá, e isto lhes servirá de sinal: encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. Pai querido, nós te adoramos e nós te bendizemos, porque de maneiras tão extraordinárias o Senhor tem demonstrado o teu amor para conosco. De maneiras tão tremendas o Senhor revela a tua grandeza e a tua graça. E nessa manhã, quando estamos aqui para te adorar, para te cultuar, quando esse ambiente já reflete as festividades de Natal que começam essa semana com Nataleluia, quando estamos interessados, Senhor, em trazer e convidar pessoas para ouvirem a mensagem do Evangelho, ó Pai, nós também nos apresentamos como adoradores do Senhor. Que o Senhor nos visite nessa manhã como visitou os pastores, que o Senhor nos fale como falou aos magos, que o Senhor trabalhe na nossa alma de várias maneiras diferentes. Cada um de nós vem trazendo, Senhor, no seu coração tanta coisa, a agitação, a correria, as preocupações, os temores, quem sabe até, Pai, o sentimento de férias que está se aproximando. Eu quero te pedir que nessa hora todas essas coisas possam ser declinadas pela presença do Senhor. Que o Senhor se revele de tal maneira que nós não possamos fazer outra coisa a não ser, como os pastores, estarmos estupefatos diante da tua glória. Revela-te aqui entre nós, é aquilo que oramos no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o Senhor. É interessante que nesse texto a gente vai encontrar uma palavra dos anjos aos pastores, e a palavra é: não temas. Quando eles viram os anjos e o céu aberto, eles morreram de medo. E aí então a palavra que veio foi: olha, não tenha medo. E essa palavra se repete no Evangelho de Lucas 7 vezes. E em toda a Bíblia ela se repete 365 vezes. É como se o Senhor tivesse um não temas para cada dia. Eu acho que dá para abrir, para escrever um devocionário inteiro, não é? Para o ano todo, dizendo: ó, não temas por causa disso, não temas por causa daquilo, e assim por diante. E eu fiquei assim interessado em enxergar no Evangelho de Lucas o que ele tinha para nos ensinar do porquê não temas, não é? E 3 destas vezes que ele fala sobre não temas aqui no Evangelho de Lucas, tem a ver com o Natal. Não temas vai aparecer 3 vezes relativo ao Natal. E eu queria começar olhando para esse texto que a gente acabou de ler e ficar pensando: por que eu não preciso temer? Qual é o ensino do Senhor? Qual é a mensagem dele que vale não apenas para o Natal, mas para cada um dos dias, não é, do ano? Cada dia que a gente acorda de manhã é como se o Senhor estivesse dizendo para a gente: não temas. E a primeira razão eu vou encontrar justamente nesse texto, porque o Senhor
invade a nossa vida para se revelar a nós. Eu acho que uma das primeiras razões que esse texto está tentando mostrar para a gente, por que os pastores não precisavam temer, era porque Deus decidiu no céu invadir a nossa vida para se revelar a nós. E era isso que estava acontecendo naquele instante. Lá estavam os pastores cuidando do rebanho, e é preciso que a gente entenda como é que funcionava isso naquele tempo. Os pastores, eles saíam procurando pasto. Aqui no Brasil, você é o dono do pasto. Lá, eles são os donos das ovelhas, o pasto é comunitário. Então, eles saíam procurando os pastos, não é? E quando chegava a uma cidade, eles tinham um lugar na cidade que chamava-se de aprisco coletivo. E aí, então, eles iam para aquele lugar e dormiam ali junto com as suas ovelhas, como se fosse um camping de hoje, tá? Eles iam para aquele lugar, dormiam junto com as suas ovelhas e guardavam as suas ovelhas. E normalmente esses apriscos não tinham porta. A porta era o pastor que se deitava diante das suas ovelhas, e as ovelhas não passavam por cima do seu pastor. E aí elas ficavam naquele lugar do aprisco onde elas estavam. Mas no meio da noite apareceu algo inusitado. Anjos apareceram cantando. As ovelhas estavam lá, os pastores acordaram, viram que algo extraordinário estava acontecendo e ficaram com medo do sobrenatural, medo do que estavam vendo. E aí veio a mensagem: olha, não precisam ter medo, vocês não precisam ter medo, porque nessa hora o Senhor decidiu invadir o seu sono, invadir o seu aprisco, invadir a sua vida, invadir a sua história, porque Ele tem algo tremendo, uma notícia tremenda que não pode ser guardada, tem que ser anunciada, e Ele escolheu você para anunciar. Esse era o sentido dessa palavra não temas para os pastores que estavam lá. Mas na verdade essa é a mensagem de Deus para cada um de nós. O Senhor vem ao nosso encontro. Não eram os pastores que estavam buscando a Deus, mas era Deus que estava buscando os pastores. E este é o grande sentido da mensagem do Natal. Jesus veio ao mundo buscar aquele que havia se perdido. Estas foram as palavras do Senhor Jesus em Lucas 19, verso 10. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Eu quero dizer uma coisa para você: se o seu coração tem fome de Deus, é porque Deus está batendo a porta do seu coração e buscando você. E se você olhar na história da sua vida, você vai encontrar momentos em que o Espírito de Deus, de alguma maneira, invadiu a sua história e manifestou graça na tua vida. Alguns anos atrás eu estava conversando com um senhor, e esse senhor estava me contando a história dele. Ele foi criado no Evangelho, ele conhecia a palavra de Deus, se afastou por muito tempo do Evangelho, e no momento em que ele estava dirigindo um carro numa estrada, ele teve um acidente grave. E ele disse assim: olha, as coisas são muito rápidas quando a gente tem um acidente. Parece que um segundo tem uma outra conotação de tempo quando a gente está no meio do acidente. A gente é capaz de ver os milésimos de segundo quando eles estão acontecendo. E eu vi o acidente acontecendo, e quando eu vi o acidente acontecendo, eu fui visitado por Deus. E naquela hora ele falou: eu vou te dar uma nova chance. E ele falou: olha, meu carro entrou debaixo do caminhão, não sobrou absolutamente nada, mas eu saí sem um arranhão, e eu tinha a plena convicção de que o Senhor tinha estado comigo naquele lugar. E ele veio me procurar dizendo: Senhor, o Deus, pastor, Deus me deu uma segunda chance, eu estou aqui.
É interessante, porque não era ele que estava procurando Deus, era Deus que estava procurando ele, e foi encontrá-lo justamente naquele momento mais sensível. Você já parou para perceber quantas vezes Deus já te visitou no momento mais sensível da tua vida? Nos momentos que a gente acha que não tem como, nem de que jeito, e o Espírito Santo de Deus vem e fala conosco e toca o nosso coração. Talvez você esteja vivendo um momento desses hoje, mas é o Espírito de Deus que vai e invade. E esse é o princípio que a palavra de Deus está nos ensinando no Natal. Deus não ficou esperando no céu que os seus filhos se lembrassem que precisavam dele, ao contrário, ele amava tanto, 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 tanto a cada um de nós, que ele deixou o seu céu para habitar aqui na terra, e essa é a mensagem do Natal. Ele veio ao nosso encontro, e continua vindo ao nosso encontro. Qual foi a última vez que o Senhor foi lá e invadiu a cena da tua vida? Você consegue lembrar? Aqueles momentos em que o Senhor vai lá e toca o coração da gente, aqueles momentos em que Ele fala dentro da nossa alma e a gente tem certeza que foi Deus que falou conosco, aqueles momentos em que a mão do Senhor se revela como proteção, como carinho, como cuidado, como força, como recurso, e a gente diz assim: Senhor, eu não entendo, e a gente sabe que é graça de Deus. Se o seu coração tem fome de Deus, é porque Deus está tocando a sua alma e buscando você e fazendo algo novo na sua vida. É por isso que o Evangelho de João, no capítulo 6, versículos 44 e 45, vão dizer assim: só poderão vir a mim aqueles que forem trazidos pelo Pai que me enviou, e eu os ressuscitarei no último dia. Nos profetas está escrito: todos serão ensinados por Deus, e todos os que ouvem o Pai e aprendem com Ele, vêm a mim. Olha que coisa tremenda. Se você está aqui hoje, olha que privilégio. Se você está aqui nesse culto hoje, você não veio sozinho. O Senhor te tirou da cama e te trouxe aqui. Porque Ele tem algo para a tua vida. Mas não é só quando você está no culto que Ele faz isso. Ele faz isso cada dia de manhã quando você acorda. Porque as misericórdias do Senhor se renovam na sua vida todas as manhãs. Ele faz isso todas as noites quando você deita na cama, porque a Bíblia diz que bendito serás quando deitares. Olha que coisa linda. Ele faz isso cada dia quando você vai ao trabalho, porque a Bíblia diz: bendito serás quando saíres. E essa é a bênção de Deus, o Deus que nos visita, o Deus que vai ao nosso encontro, o Deus que quer falar conosco. E o importante é que quando nós somos invadidos pela presença de Deus, Ele espera uma resposta de nós. E o bonito dessa história é que os pastores disseram assim: olha, não dá para ficar cuidando de ovelha depois que a gente é invadido pelo Senhor. Nós vamos já, agora, no meio da noite, ver essa maravilha que Deus está fazendo. E aí eles saem do aprisco, crendo que Deus ia cuidar das ovelhas, e vão procurar e encontram um menino Jesus envolto em panos. E a vida cristã é bem parecida com aquilo que aconteceu com os pastores. Nós somos invadidos pela presença de Deus, somos tocados pela sua graça, e Ele espera de nós respostas. Se os pastores tivessem visto apenas os anjos e ouvido a mensagem deles, mas tivessem ficado no aprisco, porque eles tinham as ovelhas para cuidar, porque eles eram a porta das ovelhas, nunca teriam visto a maravilha de Deus. Simplesmente teriam uma história para contar, algo estranho que aconteceu. Mas quando a gente é capaz, depois de invadido pela graça,
de responder à voz do Espírito, do jeito que o Espírito espera de nós, as maravilhas de Deus continuam acontecendo na nossa vida. E nós não apenas ouvimos falar delas, mas nós tomamos parte em cada uma delas. A segunda razão por que você não precisa temer quando você é visitado pelo Senhor, porque você está vivendo aqui essa vida, é porque a mensagem que o anjo trouxe foi esta, nos versículos 10 e 11. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. A mensagem dos anjos era que a salvação de Deus havia chegado. Essa era a boa notícia. Jesus, esse menino que estava envolto em panos e numa manjedoura, era o Cristo, o Messias prometido por Deus. E esta era a mensagem. Toda vez que somos invadidos pela graça de Deus, há uma boa notícia de Deus para nós, que o Salvador se importa conosco, que o Salvador está invadindo a nossa vida, que o Salvador está tocando a nossa alma, que o Salvador está vivo e presente aqui, e esse é o sentido de toda a mensagem do Evangelho. Então, os anjos vieram e disseram assim: olha, tem uma boa notícia, não precisam ter medo, porque eu não vim aqui falar das desgraças, nem das profecias do Apocalipse agora, eu vim aqui para dizer que a salvação está batendo a porta, que ela chegou, e aí a gente vai experimentar algo tremendo de Deus. Quando eu era pequeno, houve um grande movimento no Brasil batista, chamado Campanha Nacional de Evangelização. E o símbolo daquela campanha era um barquinho, tá? E a mensagem daquela campanha era Jesus, que vai ao encontro dos discípulos, ou melhor, Jesus que está no barquinho, enquanto as ondas furiosas estavam lá batendo no barquinho. E tinha uma canção naquele tempo que tem a ver com essa mensagem aqui. E a canção era essa: com Cristo no barco, tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem e passa o temporal. Alguns cantam passa o temporal, mas eu gosto daquela que coloca a versão no passado. Passou o temporal, com Cristo no barco, tudo vai muito bem e passa o temporal. Será que a gente consegue cantar? Vocês conseguem melhor do que eu? Se você não sabe, vai aprender essa canção muito antiga, tá? Cristo no barco, tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem e passa o temporal. Agora coloca no passado. Passou o temporal, passou o temporal. Com Cristo no barco tudo vai muito bem e passa o temporal. Faz um break aqui. Com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem e passa o temporal. Sabe por que eu gosto da versão que coloca no passado? Porque esse é o princípio da fé. Quando a gente aprende a boa notícia que o Senhor está invadindo a nossa vida,
e Ele vem trazer para a gente, né, que Ele é o Salvador, que Ele tem uma mensagem, que Ele vai segurar na nossa mão, a gente crê que vai passar o temporal. E a gente diz, passa o temporal. Mas quando a gente traz para dentro do coração, a gente vai perceber dentro da alma, antes que as coisas aconteçam ao nosso redor, que passou o temporal, pelo menos aqui dentro. E daqui para fora, a gente vai começar a enxergar as coisas de Deus. Não temas, porque eu tenho uma boa notícia para você. Se o Cristo que nasceu, não vai embora não, que eu vou cantar de novo, tá? Se o Cristo que nasceu estiver dentro aí do teu coração, Ele for aquele que está no barquinho, mesmo que pareça que ele está dormindo, porque se você lembra do texto, diz que ele dormia, né? Colocou a cabeça num travesseiro e dormia, e as ondas estavam lá batendo, e você sabe que quando a onda bate, o barco vai enchendo d'água, e todo mundo vai jogando, e o povo dizia assim, como é que esse homem, Jesus, está dormindo, enchendo o barquinho d'água, está se molhando todo e não acorda, não é? E aí ele levanta e diz, sossegai, sossegai, e é suficiente isso. Com Cristo no barco tudo vai muito bem, e passa o temporal. Essa é a boa notícia. Por isso você não precisa ter medo, porque é uma boa notícia. Cristo, dentro de nós, passa o temporal concreto, mas já passou aqui na minha vida. Agora você fica de pé e canta comigo essa canção, e você coloca a tua vida, o que está acontecendo na tua história, porque hoje tem uma boa notícia para você. No passado, hein? Passou o temporal, passou o temporal, com Cristo no barco tudo vai muito bem, e passa o temporal. Quem crê nisso, diga amém. Amém. Senta um pouquinho, eu quero concluir essa mensagem e dar uma terceira e última razão, porque você não precisa temer, né? Nos versículos de 1 a 7 de Lucas, a gente vai encontrar, capítulo 2, mais uma razão porque você não precisa temer. Diz assim a Bíblia, naqueles dias César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. E este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. E assim José também foi à cidade de Nazaré da Galileia, para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. E ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento, e esperava um filho. E quando estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Uma nova razão porque nós não precisamos temer é que o Senhor, o nosso Salvador, aquele que pode entrar no nosso barco, o Todo-Poderoso, Ele tem o controle de todas as coisas na palma das suas mãos. É interessante porque César Augusto escreveu a lei, mas o decreto veio do céu, veio de Deus.
E o decreto veio muito tempo antes de ser cumprida a profecia de que Jesus nasceria na cidade de Belém, para que no tempo certo Jesus nascesse conforme aquela profecia. O decreto, naquele tempo, não tinha internet, gente, não tinha meios fáceis de comunicação. Um decreto que saiu de Roma para todas as províncias romanas, ele precisava de mais ou menos mais de um ano para poder chegar em todas as províncias. E aí se marcar uma data dentro desse período que pudesse ter condições de ser cumprida na mesma data em todo o Império Romano, talvez 2 anos antes. O decreto foi assinado para que no dia certo, na hora certa, Jesus nascesse na cidade da profecia que era Belém. Quando eu estava meditando nisso, eu me lembrei de uma outra coisa. Eu me lembrei da estrela de Natal. Está cheio de estrelas aqui, né? Para representar a estrela do Natal. Agora, a estrela do Natal guiou os magos do Oriente para chegarem aonde estava o menino Jesus, não é isso mesmo? E os magos vieram de longe, muito provavelmente, conforme os historiadores dizem, eles andaram mais de 1.200 quilômetros. Naquele tempo não tinha meios de comunicação rápidos, muito provavelmente andaram, não é? Com camelos, com coisas assim, e com isso você imagina o tempo que levaria para andar 1.200 quilômetros. E eu já achei sensacional isso. Mas aí eu lembrei que a luz de uma estrela, para chegar na terra, leva anos-luz de tempo. Uau! Para pensar. Milhões de anos antes, Deus já moveu a estrela para que no dia certo, na hora certa, ela fizesse aquele trajeto para que os magos pudessem ver lá onde estavam na hora certa. O que a Bíblia está dizendo para a gente é que eu não preciso temer, porque Ele está no controle. Ele tem o controle das estrelas, Ele tem o controle do tempo, Ele tem controle da história, Ele tem o controle até dos homens que não querem ser controlados. Ele é o Senhor absoluto. E porque Ele é o Senhor absoluto, eu não preciso temer, é isso que a Bíblia está dizendo. Se a minha vida está na mão dEle, então eu posso caminhar por essa vida, sabendo que eu estou na mão do Todo-Poderoso, Senhor dos céus e da terra. É por isso que Jesus pôde falar a Jairo num momento muito difícil, como pai que vivia a aflição de ver, de perceber a morte da sua filha. E aí o Senhor Jesus vai dizer, numa outra vez que aparece não temas, no Evangelho de Lucas, em Lucas 8, 49 e 50, o seguinte: enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse: sua filha morreu, não incomode mais o mestre. E ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: não tenha medo, tão somente creia, e ela será curada. Talvez se eu tivesse lá do meu jeito que eu sou, eu ia dizer assim: Senhor, agora não adianta curar, porque já morreu, só se o Senhor ressuscitar. E Jesus ia talvez dizer para mim: filho, tanto faz, ressuscitar ou curada na mesma, eu sou o Senhor. Você está entendendo? Ele está no controle. Ele está no controle.
Por isso você não precisa temer. Não precisa temer se as ondas são grandes demais, não precisa temer se o tempo parece tarde demais, não precisa temer se você não enxerga a solução, não precisa temer, porque Ele não vai perder o controle. Um Deus que é capaz de mover o coração de César para emitir um decreto na hora certa para que as coisas aconteçam exatamente naquele horário. Um Deus que faz mover a estrela e o seu brilho ser visto por nós milhões de anos depois que esse brilho já saiu da estrela, para que na hora certa, olha que engenharia, fala a verdade, esse Deus está no controle. E se Ele está no controle, eu não preciso temer. Eu só preciso que Ele esteja no meu barquinho. E se Ele estiver no meu barquinho, então eu posso descansar nos braços dEle. E vou dizer mais, eu posso descansar quando eu não entendo. É interessante que quando a gente vai lendo esses relatos do Natal, vai dizer que Maria assistia todas essas coisas e guardava no seu coração. Sabe o que eu creio que esse texto significa? É que ela não entendia muitas coisas, ela sabia de algumas coisas, mas ela não entendia todas as coisas. Por isso ela guardava no coração como quem constrói um quebra-cabeça. Eu não sei você, mas quando eu construo um quebra-cabeça, eu vou separando as peças. Eu não sei se você faz isso. Então, se no quebra-cabeça, por exemplo, eu sei que tem um céu, não é? Eu vou vendo, isso aqui parece o céu, eu já vou juntando as peças do céu, né? Isso aqui tem uma casa, eu vou juntando as peças da casa. E depois eu vou me concentrar naquilo que eu vou trabalhar. Se é o céu, eu vou começar a montar o céu, e assim vai. Eu acho que Maria estava dizendo, e a Bíblia está dizendo para a gente, que ela tinha um quebra-cabeças, ela tinha uma série de profecias, uma série de mensagens, ela nunca teve o controle, mas ela estava guardando no coração e separando cada pecinha daquela, e dizendo, estou enxergando que vai sair alguma coisa boa daqui. E às vezes na jornada da nossa vida é assim, queridos. A gente não tem todos os detalhes, porque nós não estamos no controle. Quem está no controle é o Senhor. Mas a gente vai separando as peças. E a gente diz, o Senhor está mexendo aqui. E eu não sei exatamente o que Ele vai fazer. Ele está mexendo ali. Eu não sei exatamente o que Ele vai fazer. Mas eu sei que Ele está mexendo. E eu vou guardando no meu coração essas coisas. E eu não preciso temer, porque cada pedacinho, cada peça desse quebra-cabeça tem sentido. E quando a gente caminha pela fé, a gente pode agir como Elias agiu. Quando o seu ajudante disse, olha, tem uma pequena nuvem lá no mar, bem distante, do tamanho de um punho, lá longe, era a única nuvem no céu. Ele disse, é suficiente. Porque no quebra-cabeça que Elias estava montando, a nuvem já era a chuva. Está entendendo? Quando eu creio que Deus está no controle, passou o temporal. Porque a nuvem já é a chuva. O sinal pequenino já é parte da resposta. E agora eu só vou assistir o milagre como vai ser feito. Nessa manhã eu queria orar com você, porque a mensagem de hoje é uma das mensagens mais gostosas. E a boa notícia é, eu te amo e tenho um plano para a tua vida. E o meu propósito para você é muito bom. E a terceira coisa que ele sempre vai dizer, sempre ele vai, quando invade a nossa vida, é, pode ficar tranquilo, porque eu tenho todo o controle. Nessa manhã eu queria colocar a tua vida na mão do Senhor, tua angústia, teu medo, tua aflição,
Talvez você chegou aqui tão preocupado, tão angustiado, tão magoado. Quem sabe você chegou aqui com muitas dúvidas. E o Senhor te trouxe aqui, eu não tenho dúvida. O Senhor te trouxe aqui para dizer: filho, não precisa ter medo, porque eu sou o teu Senhor e tenho um plano para a tua vida. E eu queria muito orar por você e pedir que essa paz do Senhor, que excede todo o entendimento, pudesse guardar o teu coração. E o que a gente vai fazer é aquilo que os pastores fizeram, aquilo que os magos fizeram, aquilo que Jairo, lembra do Jairo, com a sua filhinha, fez. Eles simplesmente podiam se colocar na mão de Deus e crer, e dar os passos de fé necessários. Para os pastores, o passo de fé era deixar as ovelhas e ir procurar a maravilha de Deus. Talvez hoje o Senhor vai dizer: olha, tudo que está te angustiando, te preocupando, você vai deixar os meus pés e vem comigo, porque eu vou te guiar. Para os magos foi crer que o caminho que a estrela mostraria, que parecia uma loucura sem rumo, ainda que demorasse, porque 1.200 quilômetros de camelo não deve ser muito rápido, não. Ainda que parecesse sacrificial, valeria a pena. E quando eles chegam e encontram aquela criança, só vem uma criança. Eles não veem um rei, como esperavam ver, mas eles sabiam que aquela era a palavra profética. Por isso colocaram ouro, incenso e mirra, e por isso não voltaram pelo mesmo caminho como o Senhor os orientou, porque pela fé anteviram o que ia acontecer. E Jairo, pela fé, ele continuou caminhando, levando Jesus para sua casa. E quando chegou na casa, ele teve que mandar todo mundo embora, só para Jesus subir com ele lá. E naquele tempo isso era uma coisa muito ruim, porque estavam lá, existia toda uma maneira de se viver o luto. Estavam lá as mulheres que choram, e ficava o coro das choradeiras, chamavam-se carpideiras, e ele disse: pode ir embora, todo mundo aqui, porque agora Jesus vai ficar aqui com a minha filha. Ele teve que crer, e é assim que Deus trabalha na nossa vida. Hoje o Senhor te convida a dar alguns passos de fé para crer, para confiar, para descansar a sua alma no Senhor, crendo que se Ele estiver no barquinho, tudo vai muito bem. Então, se você é essa pessoa a quem o Espírito Santo está falando: eu quero orar por você, vai saindo do seu lugar para cá, eu quero orar junto com você. O Espírito de Deus quer te visitar nessa manhã, quer fazer algo novo na tua vida. Vem para cá, Ele te trouxe aqui. Ele te trouxe aqui, não foi você que veio sozinho. O Senhor te arrancou para estar aqui hoje. Ele tem um plano para a tua vida, e Ele marcou esse dia no calendário dele, por alguma razão. Eu não sei qual é a razão, talvez você saiba, mas por alguma razão Ele marcou esse dia para você. Esse dia para você. E eu acho que no calendário de Deus esse dia está marcado há muito tempo, porque Deus já sabe de todas as coisas. Então ele está marcado há muito tempo, e a gente vai estar orando uns pelos outros, crendo no que Deus vai fazer, confiando que Ele tem o controle, recebendo a boa notícia que Ele deixou para nós. Isso, vem. Se o Espírito de Deus está falando com você, vem, pode vir. Esse é tempo do Senhor na nossa vida.
Ele fala e a gente responde, porque o poder está na mão dele, não está na minha. Então a gente responde, não é? Quero orar por você agora. Toda vez que Deus fala conosco, tem alguma coisa que a gente tem que deixar. Talvez a apreensão do teu coração você vai deixar nos pés de Jesus. Talvez pessoas amadas você vai colocar aos pés de Jesus. Talvez o teu coração você vai colocar aos pés de Jesus. Eu não sei o que é que você vai colocar aos pés de Jesus agora, mas só você pode fazer isso. Então agora, você fala assim, eu ouvi, criei, e estou deixando, assim como os pastores deixaram as ovelhas, os magos largaram a sua casa e começaram a jornada, Jairo creu na palavra. Então faz isso, coloca aí o que está na tua alma aos pés do Senhor, e deixa o Espírito de Deus agora tomar de você, porque enquanto estiver no teu controle, não tem jeito, mas quando sai do nosso controle, está na mão de quem de fato tem controle, que é Jesus. Amém? Agora eu quero orar por você. Senhor Jesus, aqui tem tantas orações que estão sendo feitas, de gente preciosa, amada, bendita do Senhor. E eu quero te pedir agora, Pai, em nome de Jesus, visita esses teus filhos, toca o coração deles, toma deles aquilo que eles vinham trazendo, Senhor, seguros, para descansar nas tuas mãos. Continua a invadir a vida deles com a tua graça, que a glória do Senhor, que a palavra do Senhor, que o Espírito Santo de Deus habite dentro da alma deles, e que eles escutem a tua direção. Ó Pai, Tu que estás no controle dos céus e da terra, começa a operar os teus sinais e maravilhas na vida desses teus filhos, e faz com que o imponderável do Senhor aconteça, e que isso seja manifestação tremenda da tua glória nessa terra, e que eles sejam testemunhas vivas do Deus vivo e todo-poderoso. Tem duas crianças aqui na minha frente, Senhor. Eu quero te pedir, enche com o teu Espírito Santo essas duas crianças que estão aqui, abraça, e que elas sejam, Senhor, pessoas que tenham os ouvidos abertos desde agora, durante toda a vida, para ouvir a voz do Senhor e reconhecer a tua presença. Abençoa cada uma delas. Ó Pai, coloca a tua mão de poder sobre todos nós que estamos aqui, e revela a tua glória. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Agora todo mundo de pé. Você não vai embora não, a gente vai terminar o culto assim. Orei por vocês dois, viu, queridos? Tá? Por vocês, tá? Dá a mão para quem está perto de você, tá bom? E a gente vai cantar essa canção, com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Pode ser? Tá? E você vai para casa com essa canção na cabeça. Jesus está no meu barquinho, Ele está no meu barquinho. Pode parecer que está dormindo, mas não está não. Ele continua no controle. Amém? Adoremos ao Senhor. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. Vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. E passa o temporal, passou o temporal, passou o temporal. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. E passa o temporal, com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem,
passa o temporal. Passou o temporal, passou o temporal. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. E passa o temporal. Amém. Amém. Essa é a certeza e essa é a convicção que saímos aqui nessa manhã. Deixa eu orar com você, querido. Pai, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado pelo desafio, muito obrigado porque podemos crer que o Senhor está conosco em todo o tempo. Que a tua boa mão esteja sobre o teu povo, Pai, que cada um seja conduzido em paz e que a semana de cada um seja também uma semana preciosa no trabalho, na família, nas necessidades, o que cada um precisa, que nós não possamos nesse tempo, Pai, tememos o nosso coração, mas temos a certeza de que o Senhor está conosco. É aquilo que oramos em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor, amém. Querido, vá na graça do Senhor, vá na paz do Senhor.